sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia, louvado seja o nosso Deus aqui presente conosco nessa noite de sábado. E nós vamos continuar louvando ao Senhor pela leitura da palavra de Deus, que está no capítulo de número 6 da segunda epístola de Paulo aos Coríntios. 2 Coríntios, capítulo de número 6. Leiamos juntos estes 18 versículos da palavra de Deus, que formam este capítulo 6 da segunda carta aos Coríntios. E logo depois da leitura, vamos entrar diretamente em oração, invocando o nome do Senhor. Aleluia. Congregação é lugar de orar a Deus e de ouvir a palavra de Deus. Na hora de orar a Deus, seja na hora entre os cânticos, é hora de nenhum lábio ficar fechado, dos lábios estarem abertos, ressoando a sua oração, o seu clamor ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Congregação não é lugar de assistir o pastor orar, não. Congregação é lugar de todas as ovelhas, todos os filhos e filhas de Deus orarem juntos ao Pai. Glória a Deus. E não há confusão, porque o Pai escuta a todos. Aleluia. Então, na hora das orações na congregação, não é hora de ficar com a cabeça baixa ou com a boca fechada, é hora de abrir os lábios, deixar sair a sua voz, tá bom? A sua voz em oração. E a sua voz pode sair assim, não muito alto. Deixa a sua voz sair assim, apenas que dê para ouvir alguém que esteja passando na Avenida 10 aqui, tá bom? De carro com os vidros fechados. Ore, invoque o nome do Senhor de todo o coração, porque isso para nós é um treino espiritual, é um exercício espiritual. Deus não precisa das nossas orações, nós é que precisamos orar. Isso faz bem, é para a nossa vida espiritual. Para Deus não acrescenta nada, é Ele que acrescenta em nós. Então eu vejo durante os cânticos aqui, que de cântico em cântico, vocês são inteligentes e já perceberam que de cântico em cântico, entre os cânticos eu oro. E eu vejo gente calada, ao invés de estar orando, fica calada, ouvindo, ver o que o pastor está orando. Não, amados, é para você orar, invocar o nome do Senhor. E o que vamos fazer agora também, depois dessa leitura, vamos invocar o nome do Senhor. Depois, então, que a palavra estiver sendo anunciada, aí cala. Aí é para calar. E abrir os ouvidos para ouvir a mensagem que o Senhor vem nos entregar. Aleluia. E depois, no final, nós levantamos de novo, orando, clamando ao Senhor, orando ao Senhor, clamando a Ele. Aleluia. Diante da palavra que nós ouvimos, essa palavra tem que nos conduzir a orar e a agir. A orar de acordo com a palavra e a agir de acordo com a palavra que ouvimos. Isso é o significado de congregar. Glória a Deus. Ninguém vem na congregação para assistir a congregação. Não. Isso é lá no catolicismo, onde os católicos vão assistir à missa. Aqui não é missa, aqui é culto a Deus, é congregação, onde todos juntos estamos nos relacionando com Deus e juntos invocamos o nome do Senhor. Amém? Então, diante disso, nós vamos então ler juntos nessa congregação a palavra de Deus. Ele estará falando conosco e leiamos então todos em voz alta esse capítulo, 2 Coríntios, capítulo 6. E nós
na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque Ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Dentro deste capítulo maravilhoso que nós lemos hoje, de 2 Coríntios, capítulo 6, nós vamos meditar nesse tema, repita, graça salvífica. Aleluia. Louvado seja Deus. Bom, antes de falar da graça salvífica, tem coisa muito importante a falar sobre isso. O texto mais famoso, o tema, digamos assim, mais famoso desse capítulo 6, é o tema que começa a ser desenvolvido aqui a partir do versículo 14, que nós conhecemos como o tema do jugo desigual. Jugo desigual.
E aqui nós temos uma ordem bíblica. Não é um conselho bíblico, é uma ordem bíblica. É uma determinação de Deus, é uma ordem de Deus. Não, versículo 14, não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Vamos repetir? Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Essa palavra aqui que Paulo começa a desenvolver aqui a partir do 14, ela é muito séria. E, como eu falei, não é um conselho que Deus está dando. É uma ordem que Deus está dando. É uma ordem que Deus está dando. Luz e trevas não se misturam. Como água e óleo não se misturam. Quem é de Deus não se mistura com os que não são de Deus. Embora tenhamos que viver no meio deles, e embora vivendo no meio deles, ainda tenhamos que ser para eles testemunhas de Cristo e anunciadores do seu Evangelho. Mas em nenhum aspecto podemos ter comunhão com eles, amizade com eles, acordo com eles, igualdade com eles, porque não há igualdade. Não há igualdade entre o homem espiritual e o homem natural. Pelo contrário, há um abismo eterno de diferença entre o homem natural, o homem que não é convertido, e o homem espiritual, o homem que é convertido. Todos os meus 40 anos de crente, eu só vi na vida de crentes que se aliançaram, se pactuaram com ímpios, com incrédulos. Eu só vi desvantagens para esses crentes. Estou usando uma palavra leve aqui, que é desvantagem, porque eu já vi muitos casos, a pior de todas as desvantagens, a total destruição espiritual deles. A total destruição espiritual deles. Por isso que a Bíblia Sagrada define o homem de Deus, no Salmo número 1, como alguém que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário disso, o prazer dele está na lei do Senhor, na palavra do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Por isso ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que dá fruto na época própria, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz, prosperará. E essa árvore não se mistura com os ímpios, porque os ímpios não são assim como essa árvore. Os ímpios são como a palha, levada pelo vento. Por isso não prevalecerão os ímpios na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos. O caminho dos justos é Jesus, mas o caminho dos ímpios perecerá. O caminho dos ímpios é Efésios 2:2, o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. A palavra de Deus veio operar uma grande separação na humanidade. Uma grande separação na humanidade. Jesus disse isso: eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer a espada, porque por minha causa estarão divididos até em uma mesma casa. Pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, e assim por diante. Até entre
familiares consanguíneos. Porque uma vez que você foi convertido, você foi liberto do império das trevas para o reino do Filho, que agora é a luz. Ele é a luz. E aqueles membros da sua família, que mesmo que sejam do seu sangue, não foram convertidos, eles continuam lá no império das trevas, e você foi separado deles. Não há mais comunhão entre eles. Deus não está nem aí para a família de sangue. Deus está, durante toda a história, fazendo uma família para Ele, que se chama na Bíblia a família de Deus, cujos principais membros dessa família, o Pai, o Filho Jesus e o Espírito Santo. E abaixo deles, os que são resgatados mediante a obra da salvação, das trevas para a luz, para que, uma vez resgatados das trevas para a luz, nunca mais tenham, busquem ou procurem comunhão com trevas, ou com quem está nas trevas. Mas pelo contrário, sejam em tudo radicalmente diferentes de todos os que se encontram nas trevas. Nada de julgo desigual. Geralmente se aplica isso muito ao casamento, porque é uma coisa terrível, né? Se é uma coisa terrível que um crente tenha comunhão com um descrente, é mais terrível ainda se casar com um descrente. É mais terrível ainda. Por isso Deus dá a ordem. Quem obedece a Deus evita muitos sofrimentos. Quem desobedece a Deus vai ter que abraçar e amargar muitos sofrimentos. Quem obedece a Deus evita muitos sofrimentos. Quem obedece a Deus e não se alia a quem está em trevas, vai evitar muitos sofrimentos. Agora, quem desobedece a Deus e se alia com quem está em trevas, vai ter que amargar sofrimentos que poderiam ter sido evitados. Existem sofrimentos evitáveis e sofrimentos inevitáveis. Um dos tipos de sofrimentos evitáveis são sofrimentos que vêm para um crente que faz aliança com pessoas que não são crentes. Ele vai ter sofrimentos que poderiam ter sido evitados. Mas desobedeceu, então esses sofrimentos serão amargados. Serão amargura de alma, de vida, de coração. E não adianta orar assim, Senhor, porque o Senhor permitiu isso? Não, eu não permiti. A resposta de Deus é, eu não permiti. Você entrou nessa porque me desobedeceu. Porque eu disse, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, e você se pôs. Então você agora aguente. Viu, irmãos? É assim que funciona as coisas espirituais. As coisas espirituais têm que ser levadas muito a sério. Aleluia. Muito bem. Dentro disso, né, desse capítulo, eu não vou tocar nesse assunto, já toquei, né? Já fiz um resumo aqui. E só para terminar esse resumo, olha o que o apóstolo Paulo fala aqui, citando lá no final do capítulo 6, citando alguns textos do Antigo Testamento. Ele colocou aqui a voz de Deus falando assim, no versículo 17 e 18, olha, os dois últimos versículos. Olha Deus falando conosco com relação às pessoas que estão nas trevas. Por isso, vão nas festas com eles. Por isso, entrem em comunhão com eles. Por isso, façam acordo com eles. É isso que Deus está mandando aí? O que Deus está mandando aí? O que Deus está mandando aí? Por isso, retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis
toqueis em coisas impuras, e eu vos. Quer dizer que se alguém fizer isso aqui, Deus vai recebê-lo? Não. É quem obedece a Deus que Ele vai receber. Eu vos receberei, serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Bem claro? Glória a Deus. Muito bem, louvado seja o Senhor. O que tem de crente por aí indo em shows de gente mundana, fazendo festas com gente mundana, ouvindo músicas do mundo, curtindo músicas do mundo, gostando das coisas do mundo, essas pessoas, Deus não as recebe mais. Ele recebe aqueles que se retiram do meio deles, não os que ficam no meio deles. Ele recebe aqueles que se separam deles. Ele recebe aqueles que não tocam nas coisas impuras. Ser santos significa ser separados. Se Deus, na nossa conversão, nos separou do império das trevas, como que com os nossos próprios pés nós voltamos? Voltamos para onde? Para o lugar de onde Deus nos tirou? Onde éramos escravos, quando éramos escravos de Satanás? Isso é uma total incoerência, para dizer o mínimo. Uma vez que fomos retirados para a luz, fomos retirados, separados para ser radicalmente diferentes, mesmo que por isso sejamos odiados de todos. Jesus disse isso: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aleluia. Muito bem. Uma vez feita essa introdução dentro desse tema importante aqui em 2 Coríntios 6, o tema que nós vamos usar agora, abordar agora como principal, é a graça salvífica. A graça salvífica. E nós vamos ver que entre os crentes, olha, são dois tipos de divisões que Jesus veio causar. Uma divisão entre crentes e descrentes, entre luz e trevas, como eu acabei de falar. Mas Jesus também causa uma divisão entre os crentes. Uma divisão entre os crentes, especialmente no que se diz respeito à salvação. E essa divisão foi declarada por Jesus em Mateus 22:14, quando Jesus disse que muitos são chamados, porém poucos escolhidos. Chamados e escolhidos. Chamados e escolhidos por quem? Se são chamados e se são escolhidos, porque teve alguém chamando, alguém escolhendo. Quem é esse alguém? Deus. Chamados, muitos são chamados por Deus, e dentre eles, poucos são os escolhidos por Deus. E em Mateus 22:14, isso se refere à salvação. Qualquer outro pregador que for pregar que isso aí se refere a outra coisa, é um mentiroso, é um herege. Esse texto se refere à salvação. Muitos são chamados para serem salvos, mas a maioria deles não será. Só os poucos escolhidos. E assim, entre os crentes, existem esses dois grupos. Um grupo muito grande, muito mais numeroso, por isso Jesus chamou de muitos chamados, e um grupo muito pequeno, numericamente, quantitativamente pequeno, por isso Jesus chamou esse grupo de poucos.
poucos escolhidos. Esses dois grupos formam dois tipos de crentes. E Paulo vai tocar nesse assunto aqui em 2 Coríntios 6. Crentes que recebem a graça de Deus em vão, e crentes que não recebem a graça de Deus em vão, recebem a graça de Deus para valer, e isso não será em vão na sua vida. Tem crentes, os muito chamados, recebem a graça de Deus, mas recebem em vão, porque assim como a receberam, a perderão. Receberam em vão a graça de Deus. Os poucos escolhidos são aqueles que recebem a graça de Deus e não a receberam em vão, porque não decairão jamais dessa graça. Glória a Deus. E a palavra de Deus existe como uma trena espiritual, onde cada um é medido. Os muitos chamados têm uma medida insuficiente. Os poucos escolhidos têm a medida suficiente do transbordar da graça de Deus em suas vidas. É isso que vamos ver aqui, muito importante esse tema da graça salvífica. Esse capítulo 6 que nós lemos hoje, né? Vamos ver onde ele está localizado nas divisões dessa epístola, né? Essa carta de Paulo aos Coríntios, ela tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Isso que vocês estão vendo aqui é o desenvolvimento, que vai do capítulo 2, versículo 5, até o capítulo 12, versículo 21. E o título é, diga, zelo e autoridade. O apóstolo Paulo ensina o que é verdadeiro zelo espiritual. Os muitos chamados não têm zelo espiritual. Os poucos escolhidos têm zelo espiritual. E quem tem zelo espiritual desenvolve autoridade espiritual. E por isso conseguem, nessa autoridade espiritual, vencer o pecado, vencer o diabo, vencer o mundo, e conseguem se tornarem mais que vencedores em qualquer circunstância. Quem não tem zelo espiritual não consegue angariar autoridade espiritual e nunca vai ser um mais que vencedor. Sempre vai ser um mais que derrotado e fracassado na vida espiritual. E sendo fracassado na vida espiritual, vai ser fracassado em tudo. Esse é o desenvolvimento dessa segunda carta de Paulo aos Coríntios. Esse desenvolvimento aí, ele está dividido em duas partes. E você vai notar nesse slide que essas duas partes aí estão divididas bem no capítulo de hoje, o capítulo 6. O capítulo 6, os primeiros 10 versículos dele encerram a primeira parte. E do versículo 11 até o 18 iniciam a segunda parte. Então as duas partes do desenvolvimento de 2 Coríntios cortam aí o capítulo 6, tá? A primeira parte, que estaremos então terminando hoje, que vai do capítulo 2, versículo 5 até o capítulo 6, versículo 10, o título é, diga, eficácia ministerial. Glória a Deus. Aqueles que têm zelo pelas coisas espirituais e, portanto, desenvolvem autoridade espiritual, eles também desenvolverão um ministério eficaz. Um ministério eficaz é um ministério de transmissão da palavra de Deus sem deixar sombra de dúvida. Isso é ministério eficaz. Ministério eficaz não é um ministério quantitativo. Aquele ministério é muito eficaz porque quanta gente está lá. Não. Ministério eficaz é um ministério de qualidade espiritual.
que é coisa não para muitos, mas para poucos. Foi do agrado do Pai, ó pequenino rebanho, dar-vos o reino. Ministério, então, eficácia ministerial. E a parte 2, que nós vamos entrar também hoje, no início aliás, na metade do capítulo 6 para frente, 6, 11 até o 12, 21, diga, armas poderosas. As armas espirituais com que Deus quer armar os seus filhos e filhas são armas muito poderosas. Só que crentes que não têm zelo e que, portanto, não têm autoridade espiritual, não saberão usar essas armas e, possivelmente, se acidentarão mortalmente com elas. Elas vão causar o próprio dano deles. Somente crentes que têm zelo espiritual e que, portanto, desenvolvem a autoridade espiritual, saberão usar essas armas poderosas, e por saberem usar essas armas poderosas, é que serão em tudo sempre mais que vencedores. Glória a Deus. Muito bem. A primeira parte, eficácia ministerial, ela está dividida assim, numa introdução, um desenvolvimento e uma conclusão da primeira parte. A introdução da primeira parte, nós já passamos por ela, é o capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 17, diga, condução espiritual. Os poucos escolhidos são pessoas cujas vidas não são conduzidas por elas mesmas, são conduzidas pelo Espírito Santo de Deus. Romanos 8,14. Os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Os crentes muito chamados, o Espírito de Deus não conduz a vida deles, porque eles mesmos é quem conduzem. E por isso que eles são pessoas que perdem salvação, perdem Deus. Não tem condução espiritual, eles têm condução carnal e não condução espiritual. O desenvolvimento dessa primeira parte, nós terminamos ele na semana passada, se compõe de 3 capítulos, capítulo 3 a 5, 3, 4 e 5, cujo título é, diga, sem desfalecer. É uma coisa natural e corriqueira a gente ver crentes carnais muito chamados desfalecendo, desanimando, ficando apáticos, deixando de orar, deixando a palavra, deixando de congregar. É comum ver isso. Crentes muito chamados desfalecem no caminho, porque eles não têm zelo pelas coisas de Deus, pelas coisas espirituais. Então eles não têm autoridade para manter uma vida espiritual firme, forte e equilibrada. Não se vê isso nos poucos escolhidos, naqueles que verdadeiramente Deus chamou, que são zelosos pela palavra de Deus. Eu tenho 40 anos de crente, nunca conheci desfalecimento na vida espiritual. Já passei por tanta tribulação, perseguição, dores, enfrentei ódios, enfrentei demônios, enfrentei de tudo que vocês podem imaginar. Nunca desfaleci espiritualmente, jamais, e nem desfalecerei. Porque não sou eu quem conduzo a minha vida, é o Espírito de Deus. Quem é conduzido pelo Espírito de Deus não vai conhecer desfalecimento espiritual, vai ser conduzido espiritualmente sem desfalecer. Amém? E na primeira parte, os primeiros 10 versículos do capítulo 6, que é a conclusão da primeira parte, o título é, diga, cooperação.
Pessoas que têm zelo de Deus, os poucos escolhidos são estabelecidos por Deus, não apenas para receber salvação, mas para serem feitos cooperadores com Deus. Deus está operando na história, Deus está operando no mundo, a sua vontade soberana, seus propósitos soberanos, e Deus nos estabelece como seus cooperadores. Cooperar é operar junto com, trabalhar junto com. Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E podemos dizer com toda certeza, convicção, pelo contexto espiritual, o Espírito Santo trabalha também. E os verdadeiros filhos, as verdadeiras filhas de Deus, trabalham também, junto com Deus, como cooperadores. Deus é o operador, nós os cooperadores. Diga: Deus é o operador, nós os cooperadores. Diga: eu sou um cooperador. Está vendo? Jesus disse assim: os cooperadores são aqueles que ajuntam comigo. Os poucos escolhidos são aqueles que ajuntam com Jesus. Os muitos chamados são os que espalham. Quem não ajunta comigo, espalha. Os homens espirituais, mulheres espirituais, verdadeiros filhos, não espalham. São os que ajuntam, são os que cooperam, são os que trabalham junto na edificação. Aleluia. Isso é o significado daquela palavra ali no início do capítulo 6, cooperação. Depois do capítulo 2, cujo título é Armas Poderosas, parte 2. Essa parte 2 aí, segunda parte, Armas Poderosas, está dividido assim, ó, em dois pequenos blocos. O bloco que vai do capítulo 6, versículo 11, até a totalidade do capítulo 9, que termina no versículo 15, o título é, diga, Amor Autêntico. Bonitinho, né, esse título? Amor Autêntico, já explico. E os capítulos 10, 11 e 12, o título é, diga, Ministério Autêntico. Só quem verdadeiramente tem o amor autêntico de Deus em si, será capaz de realizar um ministério igualmente autêntico. O que autentica o nosso ministério é o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, como está escrito em Romanos 5:5. Glória a Deus. É o amor de Deus. Por que nós temos zelo aqui na palavra? Porque fazemos isso por amor, fazemos isso com amor, fazemos isso movidos pelo amor do nosso Deus. Tudo que uma pessoa faz sem amor não tem autenticidade diante de Deus. Deus não autentica. Mesmo que você faça alguma coisa muito bem feita, mas ela não foi feita com amor. 3 coisas, não foi feita com amor, não foi feita por amor e não foi feita movida pelo amor, não tem valor nenhum diante de Deus. Foi o que Paulo pregou lá em 1 Coríntios 13. Ainda que eu fale línguas dos homens e dos anjos, ainda que eu profetize, ainda que eu conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu até faça boas obras em relação aos pobres, ou qualquer coisa assim socialmente, se não tiver amor, não sou nada e não vale nada. É o amor que autentica.
Deus vem autenticar essa congregação que está acontecendo agora, se nós estivermos aqui com amor, se nós estivermos aqui por amor, se nós estivermos aqui movidos pelo seu amor. Aí Deus está aqui autenticando essa congregação em nossas vidas. Aleluia. Por isso que o amor autêntico gera um ministério autêntico. Olha quantas coisas importantes, né, que Paulo vem assim declinando dentro de uma epístola como essa, que é importantíssimo que a gente medite nessas coisas. Muito bem. Então nós vimos que, né, o capítulo 6 que lemos hoje encerra a parte 1 e inicia a parte 2. E para o nosso tema de hoje, que é graça salvífica, né, nós ficamos aqui dentro do amor autêntico, onde está iniciando lá no capítulo 6, e que está dividido assim, ó, essa parte amor autêntico está dividido assim, ó, do capítulo 6, versículo 11, até todo o capítulo 7, que termina no 16, diga afetividade. Quando é que você perde a afetividade? Quando você está magoado. Você está magoado, você está com raiva, você está com o seu ego ferido, aí você não tem aquela afeição. Quando você está com mágoa, com raiva, perdeu, está com algum contrário de afeto, está com algum desafeto, seja lá com quem quer que seja, o que a palavra de Deus nos ensina a fazer é... Não sabem? Só a Neila que sabe? É o que fazer? Perdoar. Como o Senhor vos perdoou, perdoai também vós. Tá? O desafeto é por causa de mágoa, é por causa de raiva. Isso é lixo. Assim como a dona de casa varre o lixo para fora, nós temos que varrer todo o lixo para fora de nossa alma. Ódio, mágoa, rixa, raiva, desavença, desafetos, tudo isso é lixo, estragando a nossa alma, comprometendo a nossa vida espiritual, tá? Entristecendo o Espírito Santo. Isso tem que ser tirado de nossas vidas. Perdoa e pronto. Perdoa incondicionalmente, não fica colocando condição para perdoar. Perdoa, recupera a afetividade, porque quando nós perdoamos, o amor de Deus vem e lava, o amor de Deus vem e cura as nossas almas e nos torna novamente afetuosos para com as pessoas, mesmo para com aquelas que nos fizeram alguma espécie de mal. Amém? Afetividade. Então Paulo toca nesse tema aqui, nesse texto ali do 6 para o 7. E do 8 para o 9, diga assistência. Isso. Filhos de Deus têm que aprender a estar sempre atentos para prestar ajuda, auxílio, assistência a quem eles percebem que estão precisando de ajuda, precisando de assistência, especialmente e em primeiro lugar dos familiares da fé, da família da fé. Em primeiro lugar, dentre os próprios que vão morar juntos no céu. Dentre os próprios que vão morar juntos no céu. Então, o amor
que nos leva a ser afetuosos, nos leva também a ser auxiliadores dos outros, preocupados se os outros estão tendo pão de cada dia, estão tendo roupa para se vestir, estão tendo como cuidar da família, está indo tudo bem. Isso faz parte, Paulo coloca isso em 2 Coríntios, porque isso faz parte da obra do Senhor. Amém? Dentro da afetividade, né? A afetividade, nós temos então o final do capítulo 6, versículos 11 a 18, cujo título é, diga, corações abertos. Quando a pessoa está sem afetividade, magoada, o que significa isso? Que o coração dela está fechado, fechou o coração. E geralmente quando fecha o coração, fecha a cara também, né? Fecha a cara, fica tudo fechado. Que horror, né? Aí a pessoa fica emburrada, né? Quando a pessoa fica emburrada, sabe o que significa isso? É que ela é burra. Senão não ficava emburrada. Ficou emburrada porque é burra. Ficou emburrado é porque é burro. Emburrado vem de burro. Gente inteligente não fica emburrado, né? Não fecha o coração por causa das besteiras. Ser humano é cheio de besteira. Ser humano ainda não santificado, ser humano cheio de imperfeições. Quanto mais imperfeições eles têm, são cheios de coisas erradas. Então, nossa atitude diante de todas as pessoas é nos manter de coração aberto, nos manter afetuosos em Cristo Jesus. Aleluia? Muito bem. Paulo vai falar isso aí de Coríntios 6, de 11 a 18. E pessoas de corações abertos, pessoas que não se tornam desafetuosas, mantêm afetividade. Capítulo 7, que vamos ver na semana que vem, diga acolhimento. Se tornam pessoas acolhedoras, né? Pessoas acolhedoras. Pessoa de coração fechado, não acolhe ninguém, não cumprimenta ninguém, não sorri para ninguém, dá as costas para todo mundo, não tem acolhimento para com outras pessoas. Não, eu não vou mais acolher ninguém na minha vida, não, porque todo mundo que eu acolhi me esfaqueou pelas costas, tal, e blá, blá, blá. Eu tenho 40 anos de costas esfaqueadas. Vocês não imaginam o quanto de esfaqueamento que eu já tive nas costas. Mas sabe que eu não tenho nem lembrança mais do que realmente aconteceu? Porque assim que esses esfaqueamentos aconteceram, a primeira coisa que eu fiz foi Mateus 6,6. Entrei no meu quarto, fechei a porta e lancei a minha alma esfaqueada diante de Deus. E Ele curou a minha alma. E eu perdoei, porque não vale a pena ficar mantendo ódio, rancor, mágoa de ninguém. Entendeu? Tem gente por aí que me odeia. Problema delas. Não depende de mim fazer elas parar de me odiar. Glória a Deus. Eu continuo amando-as e orando por elas, em nome de Cristo Jesus, porque é assim que filhos de Deus devem agir e viver. Então, olha, nessa segunda carta, Paulo tem ensinamentos, diferente da primeira, que foi leite espiritual. Nessa segunda carta, Paulo tem aqui em 2 Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, ensinamentos que são alimento sólido, para crentes maduros, para crentes adultos na fé, na vida espiritual. Glória a Deus. Bom, de tudo isso que nós vimos aí do capítulo 6, o Espírito de Deus me colocou o versículo 1, aonde Paulo disse assim: e nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Leiam vocês bem forte. Por causa desse versículo, então, eu coloquei o tema da graça salvífica nessa nossa congregação.
e introduzir falando a vocês sobre essa realidade. É uma realidade muito importante, que nós temos que tomar consciência dela, porque tem muita gente que fica por aí, muita gente, que eu digo a maioria dos crentes, incluindo maioria de pregadores, incluindo maioria de pastores, incluindo maioria de denominações, que ficam tentando encobertar essa realidade. Não, amados, a realidade não é para ser encobertada, a realidade é para ser conhecida e é para se tomar consciência. A vontade de Deus é que nós tomemos consciência dessa realidade. Primeira realidade: a salvação não é para todos. Essa é uma heresia muito bem acolhida no mundo, de que a salvação é para todo mundo. Essa ideia de que a salvação é universal, o universalismo da salvação, que a salvação é para todo mundo, é uma ideia muito bem acolhida no mundo. Todo mundo acolhe essa ideia. E é como se até achassem, a partir dessa ideia, que Deus é até obrigado a salvar todo mundo. Essa não é a realidade, isso é uma irrealidade. Essa não é a verdade, isso é uma inverdade. A verdade que emana aqui das páginas da Escritura Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, é que a salvação não é para todo mundo, a salvação nunca foi para todo mundo. Se o plano de Deus, o plano da salvação que Deus elaborou, fosse para salvar todo mundo seria salvo, porque está escrito aqui que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Jó 42:2. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Se o plano de Deus em relação à salvação fosse salvar todo mundo, esse plano não poderia ser frustrado. E além do plano da salvação, além da salvação não alcançar todo mundo, também não alcança maioria, também não alcança metade, que seria 50%. A salvação alcança poucos. Aqueles poucos aos quais Jesus chamou de poucos escolhidos, que são os únicos que não recebem a graça de Deus em vão. Até entre a maioria dos crentes, que é feita dos muitos chamados, recebem a graça de Deus em vão. Exemplo de pessoas que receberam a graça de Deus em vão, Paulo colocou na carta aos Gálatas. A carta que vem aí depois de 2 Coríntios é a carta de Paulo aos Gálatas. Paulo dá exemplo aqui na carta aos Gálatas de pessoas que receberam a graça de Deus em vão. Por exemplo, Gálatas capítulo 3, versículo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 3, ele disse: sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Gente que começou a vida espiritual no Espírito Santo e, portanto, na graça de Deus, e agora estão indo para a carne. E quem vai para a carne, decai da graça. E sabe uma das maneiras de ir para a carne? É de ir para a religiosidade. Deixar de ser homem espiritual para ser homem religioso. Deixar de ser uma mulher espiritual para ser uma mulher religiosa. Deus não gosta de religiosos.
Jesus não veio nos tornar religiosos, veio nos tornar homens espirituais, mulheres espirituais. O que acontece com o religioso? O religioso decai da graça. Olha o exemplo que Paulo coloca aqui nos Gálatas. Gálatas, capítulo de número 5. Tá? Capítulo 5, versículos do 2 até o 4. Versículos 2, 3 e 4. Gálatas 5, 2, 3 e 4. Quando ele falar de crentes que foram convertidos para ser homens espirituais, mas quiseram de novo praticar a religiosidade, por exemplo, da circuncisão, que era um ato religioso e não espiritual. Olha só. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes. Gente que estava na graça e da graça decaiu. Gente que era homem espiritual e por causa de alguma coisa religiosa, de uma religiosidade, decaiu da graça. Deixou de ser espiritual para ser religioso. O mundo gosta de religiosos. E o mundo odeia homens espirituais. Homens espirituais no mundo são presos, perseguidos, mortos, crucificados, lançados, apedrejados, decapitados, esfolados. Agora, religiosos são muito bem aceitos no mundo, fazem parte. A religião faz parte da sociedade. E quem cai nessa tentação, decai da graça. Recebeu a graça em vão. A pior coisa que acontece no denominacionalismo protestante, 500 anos depois da reforma protestante, é essas denominações serem transformadas em religião. Religião protestante, religião evangélica, religião de crente. Virou religião, decaiu da graça, decaiu de Cristo. Jesus não veio trazer religião, Ele veio trazer vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Aleluia. Não recebais a graça de Deus em vão, porque a graça só é salvífica para aqueles poucos escolhidos que não a recebem em vão. Aleluia. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.